a partir de agora para você, naquele que é o seu programa de notícias e diversidades. Todas as vozes. Todas as vozes. O seu programa de notícias e diversidades. O que é? Uma verdadeira educação inclusiva, uma verdadeira empresa inclusiva, um verdadeiro programa de rádio inclusivo. Ou, agora no YouTube, programa de TV inclusivo, verdadeiramente inclusivo. Ontem entrou em contato comigo uma pessoa que falava sobre educação especial, que eu geralmente chamo de educação segregada, porque põe pessoas com deficiência para estudar separadas das outras pessoas. Isso para mim é educação segregada. É uma etapa da humanidade já superada. Existiram basicamente 4 etapas. A professora Agustina Palacios, que é a inventora, que é a criadora da Bíblia dessa história, que se chama El Modelo Social de Discapacidade, o Modelo Social da Deficiência, livro da espanhola Agustina Palacios, ela fala de 3 etapas, porque ela divide a primeira etapa em 2. Eu discordo dela nisso. Para mim, a humanidade se relacionou com a pessoa com deficiência em 4 etapas. A primeira é a etapa da exclusão. Isso vai até o início, da chamada Idade de Cristo e tal, que era, na maioria das comunidades, claro que isso vai variando de região para região, porque o processo histórico nunca é igual em toda parte. Mas a primeira era aquela etapa em que pessoas como eu, por exemplo, eram simplesmente excluídas. Não, e mais do que isso, mortas. Porque a pessoa com deficiência era considerada alguém que era o tal do inválido. Não é válido para a sociedade, não é produtivo, não vai gerar resultado para a agricultura, você mata. E eram mortos mesmo. Em algumas comunidades, inclusive as pessoas com deficiência eram consideradas pecadores. Gente que pecou muito ou cuja na encarnação anterior tinha pecado muito e por isso não merecia viver em sociedade, porque era improdutivo, não produzia e pecava. Eu fico imaginando quantos pecados cada um de nós com deficiência pode ter cometido se houvesse realmente as tais das encarnações. Então essa era a primeira etapa, a etapa da exclusão e morte. A segunda etapa é a da marginalização com pena, da penalização, marginalização. Que a professora Agustina Palacios coloca aquela primeira etapa que eu falei, essa no mesmo pacote, que ela chama de etapa da prescindência, que é uma expressão em espanhol, não existe essa palavra em português, mas quer dizer, é etapa em que você pode prescindir de um ser humano. Você pode abrir mão de um ser humano. Então, a etapa da prescindência. O que é a segunda etapa? A segunda etapa vai ali do começo do Império Romano, já da aliança do Império Romano com as igrejas, e vai até a Idade Média, boa parte da Idade Média. Que é o seguinte, eu não posso mais matar, porque agora é pecado. Já melhorou, A gente agora não era mais pessoas como nós não eram mais mortas, não eram mais assassinadas. Mas ficava isolada dos demais, porque atrapalha, E aí tem toda a literatura, daí vem a história do Quasimodo, Corcunda de Notre Dame, você isola na torre, isola no quarto, tal. Era a segunda etapa que a professora Agustina Palacios chama de prescindência. A terceira etapa da humanidade, um degrauzinho a mais para frente, só vai começar no final do século XIX. Na metade para o final, dependendo do país, que é a etapa médico-reabilitadora. É quando você diz assim, eu não vou nem matar, nem vou isolar essa pessoa. Eu vou até dar algumas oportunidades para ela. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos cuidar da deficiência como uma questão médica e vamos criar escolas para reabilitá-las. Aí nascem instituições como Instituto Benjamin Constant, no caso do Brasil. No caso do Brasil e em outros países também. No caso do Brasil, Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, as APAES, depois nascem o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, no Rio. Aqui em São Paulo, mais tarde, um pouco o Instituto Padre Chico. A ideia é eu vou educar essa pessoa, vou alfabetizar essa pessoa, só que eu não vou misturá-la com os demais porque atrapalha. Já é um avanço, Nem nos matavam, como na primeira etapa, nem nos colocávamos isolados, quietinhos em casa. A gente já podia estudar. Eu até brincava com uma aluna minha, uma das minhas alunas cegas, eu dou aula sempre misturado, pessoas com e sem deficiência. Eu tive uma aluna cega na Unir com 2 R's, a ONG que eu coordeno há 30 anos. Eu tive uma aluna cega, a Débora, que brincava com isso. Ela dizia assim, professor, acho que a sociedade pensava, até a década de 80, que cego só ia para estudar, na escola de cego.
O cego, professor, acho que pensavam que cego não transava, porque na porta do motel não tem piso tátil nem sinal sonoro, né? E que cego, dizia ela, e que cego não enche a cara, porque para chegar até o bar não tinha sinal sonoro nem nada disso. Mas olha, gente, em comparação com as duas primeiras etapas, a etapa em que mata e a etapa em que isola, a etapa médico-reabilitadora, que eu também chamo de etapa integracionista, na qual era famoso o tal do verbo integrar, quer dizer, você integra alguém ao que já existe, mas você não muda o que já existe. É até um avanço. A etapa integracionista, médica reabilitadora, durou até os anos 80, agora recentes, do século passado. E agora nós vivemos o modelo que foi sendo construído a partir de uma conferência da ONU de 1990, mas consolidado na conferência da ONU de 2006, mas já começou a construir esse conceito nos anos 90, que é o conceito de modelo social da deficiência. O modelo social da deficiência, também chamado de modelo inclusivo, da educação inclusiva, do trabalho inclusivo e acessível, é um modelo no qual as sociedades humanas se adaptam à existência das diferenças. E as sociedades humanas entendem que ser diferente não só é normal, como é um ganho. Porque você pode ter o uso, né, o aproveitamento, o compartilhamento dos talentos de pessoas surdas, de pessoas com deficiência intelectual, de pessoas paraplégicas, tetraplégicas, de pessoas cegas e de pessoas como eu, com baixa visão. Comecei no rádio como estagiário em 2 de setembro de 81, numa rádio lá do Rio de Janeiro. Ontem eu completei 19 anos que moro aqui em São Paulo, mas eu comecei no Rio. Nela, a minha primeira chefe, aliás, as duas, e aí não há nenhuma revolta, eu não sou movido por isso, mas as primeiras duas chefes que eu tive, Solange Dadalt e Sônia Facini, diziam: você não vai conseguir ler no papel, falar no microfone, que vai ter que encostar a cara perto do papel. Foi uma das primeiras frases que eu ouvi das minhas duas primeiras chefes na minha época de estagiário. Quando eu era como agora é o Henrico aqui, eu estagiando da faculdade, brilhante, por sinal, o Henrico. As duas disseram que eu não poderia. Porque como é que você vai fazer locução com a cara perto do papel? Pois bem, é isso, cara perto do papel, cara perto da tela, locução, e a maioria das coisas assim, nem papel, nem tela, para você jogar para lá, para fora da mesa, são as coisas que eu faço há quase 45 anos. Vou completar agora dia 2 de setembro. Quando uma emissora de rádio põe no ar no YouTube um apresentador cego de um olho e baixa visão do outro, isso não é apenas pôr no ar um apresentador cego de um olho e baixa visão no outro. Quando uma emissora como a My News VIP FM põe no ar um apresentador cego de um olho e baixa visão do outro, sabendo que em alguns momentos eu vou ter mesmo que encostar a carinha no papel ou na tela, significa que essa emissora entende em que momento a humanidade está. Essa emissora entende que nós já estamos no modelo social da deficiência. Essa emissora entende que a gente não mata pessoas com deficiência, como faziam até o começo da Idade Média. Que a gente não isola num quartinho ou numa torre, né, como no personagem Quasímodo, como aconteceu na Idade Média. Que a gente não segrega essa pessoa colocando numa escola especial isolada, porque lugar de criança é na escola, todo mundo junto, na escola regular, todo mundo misturado, como eu sempre estudei. Porque todos aprendem com todos. Porque todos aprendem a crescer e se desenvolver com todos. As pessoas sem deficiência aprendem a conviver com a diversidade humana no convívio com pessoas com deficiência. Quando César Fernandes, nosso diretor técnico, disse: não, Marcos, você vai transmitir no YouTube sim? Ele estava dando muito mais do que um recado técnico. Ele estava dando em nome dele, da Mara Luque, que dirige o canal My News, do Paulo Borges e do João Elias, que dirigem a Rádio VIP FM, estavam dizendo o seguinte: aqui não vai rolar o que você enfrentou em outras empresas não, Marcos. Aqui, aliás, vamos fazer aqui um parênteses, na Rádio Globo, eu tive a gentileza maravilhosa do Eduardo Schaff, que era o coordenador de tecnologia, que conseguiu um braço mecânico que aproximava a tela do meu rosto. Não posso ser injusto. Mas aqui não vai ter capacitismo. Porque aqui, na My News VIP FM, a gente aposta na capacidade e não no capacitismo. A gente aposta no talento e não na lentidão das pessoas que não querem mudanças. Aqui na My News VIP FM vai ter ceguinho olhando no papelzinho sim. Porque aqui a gente acredita em gente que possa transmitir conteúdo. E eu espero que eu possa.
Vocês vão me julgar pelo meu conteúdo e pela forma que eu apresento o programa de rádio. Não como fez um telespectador da TV Brasil em 2016, me julgar pelo fato de eu ter um olho maior do que outro ou por eu chegar o papel perto da cara. Vai ter Marcos Aurélio no rádio e no YouTube, sim, a partir de hoje. E como dizia o Zagallo, na Copa América de 1997, depois de uma vitória da seleção brasileira, para os capacitistas, né, de plantão, graças a Deus aqui na rádio não tem nenhum, para os preconceituosos de plantão, recado ao estilo Zagallo. Vocês vão ter que engolir a sociedade inclusiva e acessível, e vocês vão ter que me engolir. Boa tarde. Você está ouvindo Todas as Vozes.